Fogo Morto, de José Lins do Rego. Estamos na terceira parte, capítulo 3. Esse é o segundo vídeo. A velha Adriana ficou pensando na raiva do marido. Arrependeu-se, sentiu que fizera mal em ter falado em viagem a Vitorino. Era uma criança, tudo o que fazia era como um menino de pouca idade. Tinha prometido de pouca idade. Tinha prometido, abrindo um parênteses aqui, eu não comentei no livro inteiro, né? Como o narrador escolhe frases curtas e frases com ponto. Eu não sei se você teve essa experiência, mas a gente não é avisado através da pontuação quando que você começa realmente um assunto novo, que você poderia fazer com um parágrafo, ou se você fizesse as outras frases maiores, né, usando conjunções, pontuações diferentes aí, quando tivesse um ponto você saberia dar um tom diferente começando, né, a nova frase. Perceba, deixa eu ler um pouquinho com os pontos, aproveitando aqui como a gente nunca falou com isso, só para a gente notar esse aspecto um pouquinho mais técnico, né, da escrita. Ó. A velha Adriana ficou pensando na raiva do marido. Ponto. Arrependeu-se, sentiu que fizera mal em ter falado em viagem a Vitorino. Ponto. Era uma criança, vírgula. Tudo o que fazia era como um menino de pouca idade. Ponto. Tinha prometido passar no Santa Fé e a chamado de Dona Amélia. Percebeu? Como é ponto, 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 parece que essa última frase faz parte do raciocínio que ela teve, que ela estava tendo sobre o Vitorino. E na verdade é uma mudança de assunto, né? E daí, é claro, eu tenho que mudar o tom também na leitura, né? Então tem que ser alguma coisa como: era uma criança, tudo o que fazia era como um menino de pouca idade. Tinha prometido passar... Eu tenho que começar uma nova frase. E isso a gente sabe só na hora, né? Então é interessante. Deixa eu ler mais um pouquinho com a pontuação, só para a gente prestar atenção a isso, né? Só por causa disso. Bom, realmente eu não sei qual que é o impacto disso, né? Além dessa pequena confusão que nos causa. Eu acho muito interessante essa escrita, principalmente quando o narrador está descrevendo o estado de espírito, né? Então, por exemplo, o estado de espírito do José Amaro, e aí a natureza que está em volta dele, né? Então há uma percepção da natureza, ponto. Um estado de espírito, ponto. Outro estado de espírito, ponto. Uma percepção da natureza, ponto. Um estado de espírito, ponto, né? Então você vai tendo esses flashes de atenção que eu acho bem interessante, né? Não pensei sobre a questão, e isso é uma questão interessante, será que ele poderia guardar esse tipo de montagem de frase para aquelas partes, e essa parte aqui que seria, né, eu não vejo tanto propósito aqui para essas frases curtas com ponto, será que aqui ele faria uma pontuação mais tradicional? Isso é uma pergunta, né? Será que ficaria estranho? Será que é interessante manter a regularidade da pontuação no livro inteiro? Primeiro momento, não tenho certeza nenhuma, estou totalmente aberto à discussão. No primeiro momento eu acharia interessante ele fazer essa variação que eu falei. Olha que interessante, no momento do livro você está lendo e a coisa vai correndo e de repente tem um outro personagem e você tem frase curta, ponto, frase curta, ponto. Parece que vai te puxar, vai causar esse estranhamento e vai te puxar a atenção para esse efeito, né, que ele quer causar. Porque bem frequentemente essa história de pontuação, eu penso muito nessa hora no José Saramago, né? Bem frequentemente você se acostuma com isso e aí se torna só um empecilho, né? Quando a pontuação ela não tem um objetivo, a pontuação, digamos assim, alternativa, ela não tem um objetivo fundado ali, baseado numa necessidade comunicativa, né? Aquelas partes, volto a enfatizar, as partes do José Amaro, etc., da tristeza, eu acho muito interessante ler, ponto, ler,
ponto. É claro que a minha leitura ela sempre não tem o mesmo nível de sucesso, mas eu tentei em alguns vídeos pelo menos, você vai recordar uns vídeos mais tristes, dar uma pausa realmente, e aí essa aridez, né, ela vai ficando mais pesada, que é uma aridez que o livro quer. Voltando para o José Saramago, eu não sei, acho que é Garcia Morente, que escreveu não sei se eu tenho esse livrinho aqui sobre pontuação, mas ele escreveu um livrinho bem interessante sobre pontuação, acho que é Garcia Morente o nome dele. E aí ele falou uma coisa bem interessante. Eu gosto muito do José Saramago, né? E ele falou uma coisa bem interessante. Não é que José Saramago seja um escritor fantástico por causa da sua pontuação. José Saramago é um escritor fantástico a despeito de sua pontuação, da sua falta de pontuação, né? Se você não conhece, o José Saramago não coloca vírgula, às vezes não coloca ponto de interrogação, nem ponto final, assim, sabe? E olha, já li muita coisa do José Saramago, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, já li 2 vezes. E eu tendo a concordar com o Garcia Morente. Parece que é mais uma frescurinha ali, uma excentricidade, né? Que a gente meio que ignora e vai tentando ler e às vezes tem que voltar a frase do que qualquer outra coisa, né? Você volta a frase e esquece, imagina que tem uma pontuação ali. De forma que eu posso estar blasfemando aqui, principalmente para especialistas de José Saramago, mas eu não sei, pelo menos os livros que eu li do José Saramago, se um bom editor chegasse ali e colocasse a pontuação tudo no lugar, talvez fosse mais interessante, né? Já que eu estou falando sobre isso, uma resposta possível é que José Saramago escreve sem pontuação para que a pessoa que está lendo leia com mais atenção, né? Eu não sei, eu acho um artifício assim exagerado, né? A gente espera que o leitor leia com atenção. Se o leitor não lê com atenção, bom, paciência, né? Se fosse assim, na minha opinião, o Thomas Mann teria que escrever o parágrafo, reescrevê-lo, usando uma pontuação diferente, reescrevê-lo, copiar o primeiro parágrafo mais uma vez e colocar mais outra vez. É assim que o Thomas Mann teria que escrever, né? Porque a escrita do Thomas Mann é extremamente densa, né? E aí devia ter umas flechas assim vermelhas falando, olha, preste atenção a essa palavra, preste atenção a isso, né? Se fosse essa lógica, não, olha, eu quero que o meu leitor leia com atenção. Eu acredito que o Thomas Mann escreve ali, ele faz essas pérolas assim de uma palavra ali que você acha que nem é nada, e aquela palavra um universo inteiro de significado. E mais ou menos a postura dele é, eu fiz uma coisa muito boa, uma coisa que os anjos fariam. Agora é o teu trabalho, leitor, ter cacife para me ler, né? E aí a gente faz isso que a gente está fazendo, por exemplo, eu estou fazendo aqui no canal, que é esforçar-se, provavelmente durante anos e anos, para conseguir ler o Thomas Mann, né? Então perceba, já é obrigação do autor, do leitor ler com atenção, né? Então não sei quanto que isso seria uma frescura mesmo, só umas coisinhas que você coloca por cima ali, olha, ele não usa pontuação no José Saramago. Mas não me entenda errado, José Saramago é um escritor fantástico, né? A despeito de sua pontuação. Bom, por que eu fiz essa digressão? Voltando aqui, porque a gente pode pensar aqui no José Lins do Rego, será que seria preciso ele usar essa pontuação no livro inteiro, né? Em todos os aspectos dos livros, todos os aspectos do livro, partes mais felizes, partes mais tristes? Não sei. A minha resposta é lá 30% sobre José Lins do Rego, 30% de certeza eu tenho. Estou totalmente aberto a discussões. Se você tiver energia e quiser comentar aqui embaixo, sinta-se à vontade. Bom, era uma criança, tudo que fazia era como um menino de pouca idade. Tinha prometido passar no Santa Fé a chamado de Dona Amélia. Iria naquela manhã. Como é que está o nosso tempo? Dá tempo. Iria naquela manhã. Luís apareceu para dizer-lhe que tinha de ir à capital tratar das passagens. Ela aproveitou para atender ao chamado do Santa Fé.
Há mais de 3 meses que não punha os pés por lá. Achou a casa grande mais triste. Dona Amélia falou-lhe no caso do compadre José Amaro e ela defendeu o mestre. Mas a velha não se conformava. Era assim que o marido... Não, era assim que o mundo era. Ali botara o pai dele, corrido dos homens de Goiânia, e fora recebido no Santa Fé de braços abertos. Agora um filho fazia aquilo. Ela só não tomava uma providência para não desgostar Lula. Tinha parentes no Ingá, gente braba. Pensar em procurá-los para acabar com aquele atrevimento. Lula se sentiria. Era ele que tinha que fazer o que devia, e no estado em que estava, não tinha saúde para a coisa. Era um caso virgem na várzea, quer dizer, um caso que nunca aconteceu, né? Um senhor de engenho não ter força para mandar na sua terra. E Dona Amélia falou na carta do capitão Antônio Silvino. Lula procurara os vizinhos e todos acharam que ele devia esperar. Não era bom aborrecer o capitão. E o mestre José Amaro, sem querer arredar o pé do engenho. Soubera até que enjeitara, ou seja, recusara, um oferecimento do coronel José Paulino para ir morar numa propriedade do Itambé. Não saía do Santa Fé para machucar o senhor do engenho. Depois Dona Amélia se foi, e a velha Adriana começara no seu trabalho. Dona Olívia aparecia para olhar como se estivesse à procura de alguém. Olhava fixamente para um canto e voltava batendo os beiços. A negra da cozinha, uma estranha que sinhá Adriana nunca vira por aquela banda, apareceu para falar. Estava com medo de ficar ali por mais tempo. Nunca vira tanto mistério. Era uma casa que só vivia cheirando a incenso com o povo na reza. O velho dava para ter uns ataques de bate-bate, a moça não abria a boca para ninguém. Só mesmo Dona Amélia parecia gente de verdade naquele mundo. Nunca vira coisa igual. Tinha vindo do Itambé para o Oiteiro, mas a negra da cozinha de lá, uma tal de Agostinha, bebia uma cachaça dos diabos. E terminou sem ter para onde ir. Estava ali há 2 meses e qualquer dia ganharia o mundo. Não podia mais com aquela esquisitice. O negro Floripes vivia de sala, como gente. O velho dava importância àquela peste. Até com ela o negro viera com conversa de querer mandar. Não podia ficar ali. E queria saber se a sinhá Adriana não conhecia uma casa para onde pudesse ir. O povo dessa casa não come, minha senhora. Nunca vi tanta miséria assim. Dizem que é para fazer guarda. Não sei não, mas isso não é casa grande de engenho. Bom, uma última observação aqui. Perceba o sentimento de desconforto que nos dá ouvir a velha Adriana, né? Porque a gente tende a tomar as dores do mestre José Amaro. E aí a velha Adriana coloca toda a situação como uma opressão contra o engenho. Lembre-se, essa é uma oportunidade de ouro para que nós notemos na prática que conflitos têm mais de uma versão, né? A gente não tem o cara mau e o cara bom, né? E o nosso primeiro impulso, pelo menos é o meu, é de não quero pensar nessa questão, não quero pensar nessa questão, porque sim, eles têm uma certa razão, né? O José Amaro, ele é duro, ele é impertinente, afinal de contas está vivendo no sítio do outro, e aí tem essa história de chamar os cangaceiros, mas a gente sabe que o José Amaro não falou nada, pelo menos não falou do modo como o Floripes falou. A gente só sabe que a gente quer que o Floripes se ferre, né? Porque o Floripes é o cara, isso a gente tem certeza, é o cara mal da história aí, né? Mas a gente tem algum trabalho, né, assumindo o lado, né? Por mais que a gente assuma o lado do José Amaro, ainda assim tem a Adriana sofrendo, né? A velha Adriana sofrendo, né? Não sei quanto a você, eu quero que o Lula sofra bastante, né? Por mim, se ele está mais fraco ainda, pela fraqueza moral que ele sempre teve, né? Mas é difícil pensar no José Amaro de um lado e a dona
Não, falei Adriana, desculpe, Amélia, né? Todas, agora que eu falei Adriana, troco por Amélia. Adriana é do Vitorino, Amélia é do Engenho. Então pensar nesses dois lados, né? Por um lado José Amaro e por outro lado a Dona Amélia. Uma coisa que traz mais daquele sentimento pesado que eu venho comentando durante o livro.